Você está ouvindo o podcast da Daystart Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI. Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da Daystart Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br e garanta já o seu lugar. Fala galera, hoje nós estamos aqui com a Marta Helena, ela é diretora de ciberseguros na March, maior corretora de seguros do mundo. Marta, um prazer enorme estar com você aqui e esperamos com ansiedade aí a sua presença lá na nossa conferência no final do ano, hein? Boa tarde, Rafael. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com vocês. O prazer é todo meu. Bom, como o Rafael mencionou, eu sou a líder de riscos cibernéticos na March. Nós somos uma corretora de seguros, presente em mais de 140 países. E dentre a especialidade de cyber, a gente faz a colocação de seguro cibernético desde 1997. Então, o nosso time tem uma especialidade global em que a gente consegue quantificar e avaliar a necessidade de transferência desse risco que agora as empresas no Brasil estão vendo as consequências, estão altamente preocupadas com a entrada da LGPD, o que vem ter de custos financeiros relacionados a esse risco em crescimento. Bacana. E com a chegada da LGPD, muitas empresas, muitos donos de negócio acabam ficando até mais preocupados, né, com essa adequação. Mas, basicamente, se você puder explicar, conta para o pessoal o que é o ciberseguro de fato, né, para eles entenderem e a gente já começar nesse tema que é tão importante. Claro. Hoje, os impactos de um incidente cibernético, seja eles por vazamento de informações ou frente a uma indisponibilidade sistêmica que venha a causar uma parada operacional, tanto na tua linha de produção quanto nos serviços administrativos prestados, podem resultar em consequências de prejuízos para a empresa, sejam eles custos relacionados a honorários advocatícios, quando agora a gente vai tratar com questões voltadas à LGPD, né? Então, tem um órgão regulador, a necessidade de diálogo, os custos relacionados à investigação, à perícia digital, reconstrução dos ativos digitais, sejam eles sistemas ou banco de dados, danos a terceiros, porque hoje, quando a gente fala de vazamento de informações, né, então voltado para indivíduos, a gente passa a ter a responsabilidade frente às informações armazenadas, que consequentemente podem haver acionamentos por esses indivíduos ou pelas empresas as quais as suas empresas têm tratativas em que os segredos comerciais são divulgados e resultam aí numa indenização que vem a ter uma necessidade. Custos relacionados com questão de despesa emergencial, como hora extra de funcionário. Então, essas são algumas das coberturas que o seguro oferece e que, na eventualidade da sua empresa enfrentar algum tipo de incidente, consequentemente vai ter que agir, né, e vai ter que desembolsar valores frente a essas necessidades. Então, o seguro vem ser, na verdade, um fôlego financeiro na eventualidade de algum tipo de crise ou incidente, seja ele por vazamento de informações e sujeitos às novas regulações com a entrada da LGPD, ou dentro da questão operacional também. Nossa, legal, porque a gente está muito acostumado a falar e as pessoas acabam lendo notícias, né? Elas acabam entendendo que o ciberseguro ele só se remete ou só atende no caso de um vazamento de dados. Você falou diversos temas aí, diversos itens que o ciberseguro ele acaba cobrindo, né?
E na verdade, se você pegar globalmente o número de acionamento das apólices, 78% delas são frente a consequências operacionais e não a vazamento de dados. Apesar da GDPR ter entrado em vigor no ano passado na Europa, no ano de 2018 a gente viu um maior número de incidentes voltados à questão operacional. Tem alguns casos grandes divulgados publicamente que empresas inteiras pararam sua operação e tiveram prejuízos catastróficos. Há uma empresa que faz processamento de alumínio, que inclusive opera aqui no Brasil, eles tiveram prejuízo de mais de 80 milhões de dólares diante da parada operacional de um incidente cibernético. E isso estava assegurado e essa perda foi repassada para a seguradora. Nossa, é um custo extremamente alto. E aí, quando a gente fala de uma pequena empresa, de um pequeno e médio porte, aí tem, sei lá, até 200 usuários, 200 funcionários, né? Como que vocês hoje, March, entendem o ciberseguro para esse caso? Né? Como que essas empresas elas podem entender que, de fato, o cyberataque ele pode ser um risco para a empresa? Como que vocês têm conscientizado esse mercado nesse sentido? Então, o risco cibernético, na verdade, ele não escolhe empresa de grande ou pequeno porte, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas ou executivos imaginam, o risco cibernético ele precisa de uma porta de entrada. Então, muitas vezes as empresas de menor porte, né, as pequenas empresas, acabam sendo vítimas porque elas não têm uma boa gestão desse risco, então elas não têm ferramentas de proteção aplicadas e uma boa visão, né, diante do que esse risco pode acarretar, mas a eventualidade de elas serem afetadas é mais provável que elas venham a ter um grande prejuízo, que venha impactar o balanço severamente. Inclusive, pode acontecer da empresa vir a decretar falência diante de um incidente cibernético. Quando você fala de startups, né, empresas que começaram relativamente nos últimos anos e que armazenam informações de importantes clientes, a reputação passa a ser algo extremamente importante. E aí, cabe a gente a realmente demonstrar para esse cliente, né, de pequeno porte, essa empresa de pequeno porte, que uma das melhores soluções para ela é fazer a transferência desse prejuízo em potencial através de uma parcela, né, de custo que vai ter o seguro, que gira hoje em torno de 1% do custo da apólice emitida, do que você assumir, né, a questão desse custo no teu balanço financeiro e, consequentemente, vir ter um prejuízo a ser declarado que pode colocar a sua empresa em xeque. Bacana. Exato, a parte que você fala que o hacker, né, o cracker, ele não escolhe a empresa, isso é uma verdade, mas a gente sempre fala, né, que no fim, as empresas que estão muito mais vulneráveis são as de pequeno e médio porte, porque elas são as que menos têm ações ali para de fato mitigar essas vulnerabilidades cibernéticas. Na sua visão, assim, você acredita que as PMEs elas estão preparadas para conseguir identificar e mitigar vulnerabilidades? Na sua experiência, você tem visto já uma busca maior para isso? Não. As empresas de pequeno porte, as que estão menos preparadas para enfrentar um incidente cibernético. Geralmente eles têm uma pessoa de TI ou um cara de TI com uma pequena equipe em que ele cuida de suporte do usuário, da questão de infraestrutura de rede, da questão de infraestrutura telefônica e tudo mais. E a segurança por si só não é revista. Muitas vezes empresas de pequeno porte, porque elas precisam investir muito mais na sua capacitação operacional, acabam não investindo em cibersegurança, porque vem isso como um custo. E aí, consequentemente, elas estão mais sujeitas a enfrentarem dificuldades se o cracker, o hacker, encontrar, né, o seu caminho até aquela empresa. Entendo. E aí, quando a gente fala também se elas já nem estão preparadas, e isso é bem forte, né, quando a gente vai falar, não, elas não estão preparadas, porque no fim, o prestador de serviço de TI, muitas vezes o foco dele é conseguir entregar disponibilidade, né, e a gente sempre fala isso para as empresas, né, até para os nossos parceiros, a sua missão não é só entregar disponibilidade para o seu cliente, você precisa entregar de fato
uma gestão de vulnerabilidades, uma gestão da segurança cibernética no seu cliente. No fim, a gente sabe que o custo de uma recuperação de um incidente cibernético é altíssimo, como você mesma disse, né? Qual que é a medida assim, de segurança que você imagina que as PMEs elas podem adotar para não correr o risco de uma falência no caso de um vazamento? Bom, eu costumo evangelizar os meus clientes e os diversos seminários que eu tenho falado, que cibersegurança hoje depende de 4 pilares, tá? Então, o primeiro pilar é você ter bons procedimentos. Então, ter treinamento interno para os seus usuários, você ter formalizado políticas de segurança, você ter processos, né, internamente devidamente formulados, com um plano de incidente de resposta, que você vai saber o que fazer e como agir diante de um ataque cibernético. Depois a gente tem a questão da tecnologia, né, que também vem a ser um pilar extremamente importante, em que devem ser investidos constantemente em ferramentas de proteção. Então, a gente sabe que não existe ferramenta 100%, mas você não ter ferramentas que possam colocar uma barreira de entrada para o hacker vem a causar um possível dano maior. Então, ter antivírus, ter o firewall e tudo mais é extremamente importante. A parte de práticas também é fundamental. Então, certamente, mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, ela vai ter fornecedores que podem implicar em riscos cibernéticos para ela. E lembrando, com a entrada da LGPD, se essa empresa processa, armazena dados em nome da sua empresa, você passa a ser solidário com algum tipo de vazamento que possa ocorrer por esse terceiro. Então, você ter esse gerenciamento de fornecedor é extremamente importante. Fazer teste de segurança também. E aí entra o seguro. O seguro vem a ser o último pilar que traz um elemento de fôlego financeiro para as empresas, na eventualidade de um desses pilares ou mais de um deles falharem, porque não é quando vai acontecer, se vai acontecer, né, é realmente quando for acontecer com a tua empresa, porque todas as empresas hoje estão suscetíveis a serem hackeadas, as maiores, as menores, e a gente precisa fazer muito mais do que só colocar essa responsabilidade nas mãos do TI. Eu acho que hoje é um conjunto de ações que todas as áreas da empresa têm responsabilidade por esse treinamento e essa transferência do prejuízo em potencial, que aí o departamento financeiro teria que assumir, ou o dono da empresa, no caso de uma empresa de pequeno porte, é de extrema importância para que haja essa máscara de oxigênio para a tua empresa continuar a operar e se reconstruir o mais rápido possível na eventualidade de uma parada operacional que afetem os seus sistemas, bancos de dados e a tua operação como um todo. Inclusive, a perda de lucros, né, que podem acontecer diante de um incidente cibernético, a gente consegue fazer a cobertura disso através da apólice. Muito legal. Eu vejo assim que o mais importante que o seguro ele pode trazer é de fato esse fôlego financeiro, porque no fim, né, as empresas elas acabam tendo a sua reputação, a sua imagem atingida, e isso dificilmente é possível você recuperar. Eu acho que é ao longo do tempo, né, que as empresas elas vão conseguir, mas de fato o fôlego financeiro para ela conseguir já continuar no mercado e até dar uma resposta para o seu cliente final é o mais importante, eu acredito. Reputação é algo que hoje não tem preço, né? Tem um varejista aqui no Brasil que era uma empresa extremamente promissora nos últimos anos, chegou a abrir capital na Bolsa Americana, era uma startup que virou um unicórnio, deu certo por um certo período, e que eles enfrentaram uma extrema dificuldade, acabaram sendo vendidos para uma outra varejista a um preço muito inferior do que foi aberto capital na Bolsa, diante do incidente cibernético que eles tiveram, quando vazou dados de 2,5 milhões de clientes, e que eles tiveram uma série de responsabilidades, né, frente a ações que foram tomadas pelo Ministério Público Federal,
pela própria regulação, né, do mercado americano, ao qual eles estavam sujeitos aí por conta da abertura de capital, e isso impactou severamente a reputação deles, em que eles tiveram uma perda operacional e clientes deixaram de acessar a sua loja e fazer a aquisição de produtos através deles porque perderam a confiança. E isso a gente está falando de um varejista. Imagina você, que é uma empresa que presta serviços para outras organizações e que as informações são comprometidas. Isso, obviamente, vai ter um impacto negativo à tua organização, porque a partir do ano que vem passa a ser obrigatório, não precisa ser o Ministério Público Federal a vir falar que você tem que notificar diante do incidente. Isso vai ser algo que a gente vai ser obrigado, e aí, consequentemente, pode ter um impacto averso à reputação da empresa, o que vem ter diretamente uma correlação com o faturamento e com a geração de receita para a organização. Legal. Uma coisa que, assim, acaba deixando... eu fico com essa dúvida, é que o custo, como a gente já falou, é muito alto do vazamento, o cybercrime. Agora, com a LGPD, além desse custo, a empresa, caso ela descumpra, né, a própria LGPD, ela pode ser penalizada, né, a uma série de penalidades, no caso, como as multas, né, de até 2% do faturamento, ou até 50 milhões de reais por infração. No caso, os ciberseguros, eles vão cobrir essa multa e no caso dessa cobertura da multa da LGPD, o custo do ciberseguro, ele vai ficar mais caro? Como que você tem olhado para isso e como tem sido já com a March? Perfeito. O seguro cobre sim a multa, tá? Então, obviamente, tem um sublimite voltado para multa. Multa é muito subjetiva, a gente não sabe como o órgão regulador vai se comportar, se ele vai te multar 2%, que para ti pode ser 1 milhão, ou ele pode multar, sei lá, 50 milhões. A gente não sabe como isso vai se comportar, mas tem sim a cobertura. Um ponto muito importante para as empresas que estão pensando, vou contratar o seguro e tá tudo certo, se eu for multado é o seguro que vai honrar com isso. Seguro não cobre negligência. Tá? Então, se a tua empresa não fazer o que a lei define, então você cumprir com a LGPD, então você tem uma obrigação, lei é obrigação, né? Então, se trata de uma obrigação regulatória e não de uma recomendação. Então, a tua empresa tem que implementar a LGPD. Se ela for multada e ficar constatado pelo órgão regulador que não houve o cumprimento da lei, o seguro não vai pagar. Então, isso é bem importante que as empresas saibam deste fator. O seguro ele tem que te dar um respaldo para a emergência como um todo ao redor dessa questão envolvendo a autoridade nacional. Tanto dos custos relacionados à multa, quanto o custo de defesa, quanto os custos relacionados à notificação, que vai ser obrigatório, quanto aos danos incorridos se tiver por terceiros, quanto à investigação e perícia, mas é só um fator muito importante que as empresas não negligenciem a implementação da LGPD. Isso é muito importante porque não adianta a empresa usar o seguro como uma válvula de escape, falando assim, agora eu estou mais ou menos seguro, né? Eu estou completamente seguro, porque no fim ela vai ter que ter um DPO, né? Que vai ter que fazer a parte de proteção do dado, na verdade é com a NPD, no caso, mas no fim a empresa ela vai ter que fazer outros investimentos, como você disse, em bons procedimentos, em tecnologia, em práticas com a gestão de fornecedores. No fim, a empresa vai ter que fazer mais investimentos e o seguro, ele é aquele fôlego de fato, que ela fala assim, poxa, se tudo isso que eu fiz de proteção com tecnologias e boas práticas não der certo, o seguro tá me cobrindo, né? Porque você, assim, tem que lembrar que a lei, ela vai te penalizar também frente ao não cumprimento. Você pode não ter um vazamento de informações, mas o órgão vir visitar a tua empresa e solicitar para demonstrar compliance com a lei, tá? E aí você pode ser multado frente a isso. Pode não ter ocorrido nenhum incidente na tua empresa. A lei é frente ao não cumprimento, né? A penalização. Não é só o vazamento, no caso, né? Não é só o vazamento. E aí um outro ponto importante que a gente menciona,
A gente não quer ser o substituto para segurança, tá? Não é porque você contratou um seguro de automóvel, né, para o seu carro, que você não vai colocar trava, você não vai colocar estacionar num lugar seguro, não vai sair do carro, vai deixar a porta aberta com a chave dentro lá para o ladrão pegar. Então, é mais ou menos dentro desse sentido. Você não pode ser negligente também. Obviamente, a gente faz uma avaliação para ver que trava de segurança tem e aquilo que é declarado é respeitado. As empresas não precisam se preocupar em estar verdadeiramente fazendo altos investimentos em segurança. O único fato tem que cumprir a lei, porque é uma obrigação para todo mundo, não é só para quem contrata ou não um seguro. Então, o seguro não é um substituto para isso. Ele é um pilar, né, um fôlego financeiro para a tua empresa conseguir lidar com a crise, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então, mesmo que você fizer todos esses 4 elementos que eu mencionei, né, de implementar processos, ter boas práticas, a tecnologia, você ainda pode ser atacado. E eu conheço empresas que, essa mesma empresa varejista, eles tinham acabado de fazer grandes investimentos dentro do parque tecnológico deles, enfim, e acabou acontecendo um incidente. Você pode ter algo acidental de um funcionário que não teve a intenção de fazer o vazamento das informações ou um bug no sistema e que, consequentemente, causou uma parada operacional e um problema para você e um prejuízo enorme. Então, a gente olha para as duas esferas, não só para o ataque que pode acontecer através do hacker, mas também através de uma fatalidade de um erro humano ou operacional pelo sistema, né? Bacana. Você que tem grande experiência com ciberseguros, você já tem percebido assim, um avanço no mercado, um amadurecimento no investimento em seguros cibernéticos também por parte das pequenas empresas? A procura está bem alta. A gente está criando, inclusive, um produto March exclusivo para lançar para pequenas empresas, então, que a gente vai simplificar a contratação, fazer de uma forma bem mais ágil, porque a gente vê que tem um espaço para esse mercado crescer bastante e a gente está tendo demandas de empresas de menor porte. Então, a gente está criando um produto que vai facilitar a contratação, especialmente para essas empresas que a gente entende que tem uma peculiaridade, precisa de agilidade se acontecer algum tipo de incidente e vai precisar de um suporte um pouco até mais detalhado que uma grande empresa que já tem internamente dentro de casa alguns profissionais que podem ajudar na mitigação da crise. Então, a policy que a gente está criando para pequenas empresas vai vir com um painel de fornecedores para pronto atendimento na eventualidade de incidente, time de advogados e tudo mais que você pode simplesmente pegar na prateleira, que nem você decide na tua policy de seguro automóvel, você vai utilizar a oficina da seguradora ou vai lá no cara que você confia. Enfim, vai ficar a critério do cliente, mas, obviamente, esse painel que vai estar na prateleira vai dar um atendimento muito mais ágil e rápido para o segurado quando ele estiver num momento de crise. Sensacional, sensacional. E aí, qual que é a sua expectativa aí para a nossa conferência no final do ano? Como que você está esperando aí? Como que você acha que ela pode colaborar com o mercado aí? Eu estou muito feliz de participar dessa conferência agora em dezembro. Acho que é uma grande oportunidade para o mercado de pequenas empresas se familiarizar um pouco mais frente aos riscos cibernéticos, como eu mencionei antes. A gente tem visto que falta um amadurecimento das empresas de pequeno porte e entender que não é um custo, e sim um investimento tão necessário quanto dentro da questão operacional, da melhoria operacional, investir em cibersegurança e olhar para a transferência desse risco financeiro, né, do impacto financeiro, como uma opção de manter a tua empresa mais fortalecida e até ter uma vantagem competitiva. Então, eu acho que vai ser importante para eu estar lá passando essa mensagem para os clientes da Start, colaborando com vocês, que a gente vai estar trabalhando nesse produto que eu mencionei anteriormente de seguro em conjunto, né? E eu acho que vai ser sensacional para eu abordar um público que precisa
aprender e entender um pouco mais a fundo. Então, estou bem ansiosa e estou muito animada para o evento chegar logo. Pô, legal. Marta, para o pessoal te conhecer, a gente tem sempre no final do podcast o momento do jabá, né? Então, deixa os seus contatos aqui para o pessoal saber um pouquinho mais, te procurar na internet para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Perfeito. Bom, quem quiser pode me adicionar no LinkedIn, eu estou sempre postando novidades por lá. A gente acabou de lançar um estudo global em que tem todo um capítulo sobre o Brasil, em conjunto com a Microsoft, sobre riscos cibernéticos. Mês que vem já tem novidades vindo do nosso estudo do Fórum Econômico Mundial, que vai ser publicado em janeiro, sabe, que dá as percepções de riscos. Então, estou sempre constantemente falando sobre riscos cibernéticos, educando de uma forma, eu acho que proativa e não dentro de uma questão tão técnica que qualquer pessoa pode entender. Então, me procurem no LinkedIn, Marta Helena Chu. Quem quiser também pode mandar um e-mail, marta_schuh@jltbrasil.com. A gente ainda está com o e-mail JLT, porque a Marta adquiriu a JLT recentemente, mas esse é meu e-mail corporativo ainda, e quem quiser pode entrar em contato comigo a qualquer momento, que eu e o meu time estamos à pronta disposição em auxiliá-los. Muito bom, Marta, muito obrigado, fico extremamente feliz com sua disponibilidade e a gente não vê a hora de chegar à nossa conferência aí no dia 10 para a gente trocar conhecimento, trocar experiências e fazer muito networking. E tenho certeza que a March tem muito a colaborar com as pequenas e médias empresas e também com os prestadores de serviços de TI que tanto apoiam as pequenas e médias empresas com tecnologia, né? Então, muito obrigado e a gente vai se falando aí. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que ouviram o podcast e aguardo a todos no dia 10 de dezembro no painel de riscos cibernéticos e seguros no evento da Start. Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.